Go to Market, Programa de Internacionalização de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente no online. Quero me apresentar, eu me chamo Gleis Meirelles, eu faço parte da gerência de negócios do Sebrae Santa Catarina e sou gestora do projeto Go to Market, que é um projeto com foco na área internacional, o objetivo de desenvolver a abertura de mercado tanto nacional quanto internacional para as pequenas empresas de Santa Catarina. Algumas empresas, né, que nos acompanham no online e outras que estão aqui presentes já participaram do nosso projeto em outros ciclos, então já conhecem um pouco a respeito do nosso formato. Mas para aqueles que são novos e não conhecem, eu acho importante a gente falar, né, que nós estamos correndo o estado de Santa Catarina, fazendo esses roadshows, com o intuito de desmistificar um pouco a perspectiva do pequeno empresário com relação à temática internacional. Né? A gente teve na Feira Internacional de Negócios, agora no final de março, onde aconteceu o nosso primeiro encontro do projeto Go to Market, e hoje é o nosso segundo encontro do programa. Né? Então, o Sebrae Santa Catarina, a diretoria do Sebrae Santa Catarina defende muito fortemente, desde 2019, a internacionalização dos pequenos negócios, porque o primeiro Santa Catarina é um estado com potencial exportador imenso. Né? Mas o Brasil ele tem uma participação irrisória no volume de exportações mundiais. Né? Apenas 1,3% do volume de exportação são de empresas brasileiras. E ao contrário do que os pequenos empresários acham, né, que exportar é somente para médias e grandes empresas, 40% desse volume é feita por micro e pequenas empresas. Então, a nossa diretoria resolveu trabalhar essa temática junto aos pequenos negócios com o intuito de despertar esse interesse na abertura de mercado internacional. E a gente trabalha a internacionalização com foco na competitividade. Né? A gente entende que quando a empresa está preparada para concorrer, competitiva o suficiente para concorrer com empresas exportadoras internacionais, essa empresa é uma empresa internacional. Esteja aqui no mercado local ou esteja fora do país. Né? Então, dito isso, eu quero falar um pouquinho a respeito do nosso projeto, que é o projeto Go to Market, dizer que nós estamos ainda com as inscrições abertas até junho de 2023. Em junho nós fechamos as inscrições e abrimos o Go to Market 2024. E falar um pouquinho das nossas entregas. Né? O Go to Market ele divide aí as entregas, são 6 grandes entregas, dentre elas uma delas é a capacitação. A gente, com esses encontros quinzenais, a gente sempre traz uma temática da internacionalização, traz o conhecimento para o empresário, porque a gente entende que isso é essencial para quem pensa em exportar ou se internacionalizar. A outra frente é a questão de acesso a mercado, onde a gente faz o apoio aos pequenos empresários com acesso a mercado. Nós, em março, apoiamos 2 grandes eventos. Um deles foi o Festival Brasileiro da Cerveja, onde nós temos um dos setoriais do projeto de alimentos e bebidas. Né? E esse foi um apoio que a gente fez para os empresários desse setor, para estar lá expondo, tanto no festival quanto participando do concurso brasileiro de cerveja, porque a gente entende que uma medalha, uma potencial medalha de um rótulo, gera competitividade e ganho de mercado para essa cervejaria. Nós também estivemos apoiando a Feira Internacional de Negócios, onde 97 das nossas empresas inscritas, e nós temos muito mais, hoje nós estamos com 200 e poucas empresas inscritas no projeto, 97 delas estiveram expondo na Feira Internacional de Negócios, e é uma feira internacional com a participação de várias câmaras de comércio do mundo. Então, é uma oportunidade única de mostrar a marca, de mostrar o produto ou o serviço que essa empresa tem para o mundo. Né? O retorno dessas empresas foi muito positivo. A gente recebeu um retorno de que algumas, inclusive, estão com potencial negociação com países como Portugal e Moçambique. Então, para a gente, a gente fica muito feliz porque a gente vê sentido no que a gente faz. Né?
E aí, a terceira nossa grande entrega são consultorias especializadas, e aí eu convido vocês a visitar o site do Sebrae Santa Catarina. Nós temos um portfólio imenso de soluções, que vai desde gestão financeira até gestão empresarial, consultoria tecnológica, comportamento empresarial, marketing. Então, são várias soluções que a gente tem e que a gente pode oferecer para o empresário, desde a elaboração de um site, de um e-commerce, até uma consultoria com gestão de mídia social, de maneira mais assertiva, né? A gente tem as rodadas de negócios virtuais. Nós trabalhamos com 3 grandes setores, 4 grandes setores, na verdade, né, que tem o de tecnologia também, mas a gente trabalha com as rodadas internacionais mais focadas no setor de alimentos e bebidas, de moda e de construção civil. E aí, quando eu falo em construção civil, entendam metal mecânico, entendam moveleiro, entendam ceramistas. É uma gama ampla de setores aí que englobam a construção civil, né? E essas rodadas de negócio, a gente tem uma empresa de consultoria que está aí fazendo prospecção de compradores internacionais para fazer essa aproximação e, de repente, dar um match aí de negócio. A empresa de consultoria faz toda a capacitação, workshop preparatório, precificação internacional, para trazer mais assertividade no momento do fechar uma venda, né? Temos um curso de inglês com a Embaixada Americana, que é um curso voltado para business entrepreneurship, um curso de 1 mês e meio a 2 meses, onde o empresário sai fazendo aí um pitch em inglês do seu serviço ou do seu produto, ou um plano de negócios pronto também, porque a gente entende que se uma empresa pensa em internacionalizar, ela tem que ter um conhecimento básico, pelo menos da língua inglesa, para abrir portas aí no mundo, né? E a nossa entrega final é a questão das missões internacionais. Nós hoje, neste ano de 2023, nós estamos aí com 10 potenciais missões internacionais para acontecer. Uma delas está acontecendo hoje. O nosso gerente de negócios está indo com um grupo de 12 cervejarias para a Bélgica. Embarcaram hoje às 14 horas e 30 minutos. E eles estão assim extremamente empolgados. Vão visitar 14 cervejarias locais, um festival brasileiro de cerveja internacional. Então, é uma possibilidade aí de uma receita combinada, de fechar um negócio, de prospectar novas receitas e trazer para o Brasil tendências de mercado, né? Então, assim, são essas grandes entregas do projeto Go-to-Market que eu gostaria de solicitar, então, que o Gui disponibilizasse o link da nossa landing page aqui na tela, tanto para o pessoal que nos acompanha online, quanto vocês aqui presentes, para poder, se te quiser saber um pouco mais a respeito do projeto, nos procurar e a gente faz um atendimento mais customizado, tá? Mas entrando um pouquinho agora no detalhe do que a gente vai falar hoje a respeito, as nossas capacitações, elas têm muito a ver com a temática internacional, né? E a gente vive num mundo onde o avanço da tecnologia e a globalização gerou um cenário de ampla concorrência, né? E isso também facilitou a questão de conexões e potenciais fechamentos de negócios com outras empresas de qualquer lugar do mundo, né? Mas, para que a gente faça esse fechamento de negócio, é importante que a gente esteja preparado para fechar esse negócio, né? Porque senão a gente acaba falhando ou dando um tiro no próprio pé. Então, e perdendo o negócio em si. E aí, dito isso, eu acho importante falar sobre e conhecer um pouquinho sobre quais são as vantagens da internacionalização, né? Qual que é o impacto que ela pode trazer para o negócio de vocês. E para falar sobre as vantagens da internacionalização, a gente convidou então o especialista, que é o João Rupert. O João, ele é diretor da empresa Trust International e da Companhia Aduaneira. Ele possui graduação em administração com habilitação em comércio exterior, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, tem mais de 15 anos de experiência em negócios internacionais, conhecimento internacional e vivência em mais de 32 países, e já participou de negócios de importação, exportação em mais de 50 países em projetos de comércio exterior e mercado de capitais. Então, João, seja muito bem-vindo ao programa Go-to-Market, ao nosso encontro. É um prazer tê-lo aqui conosco, falando um pouquinho sobre as vantagens da internacionalização. Vamos despertar um pouco a curiosidade do nosso empresário aqui de Santa Catarina, para ver se eles despertam esse interesse de trabalhar a internacionalização. A palavra está contigo, boa palestra. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela introdução. E queria agradecer mais uma vez o convite do Sebrae de Santa Catarina
com esse projeto incrível que é o Go-to-Market, para a gente conversar com vocês sobre uma coisa que é uma paixão pessoal, né? Eu adoro pessoalmente o tema sobre a internacionalização de empresas, é o que a gente vem fazendo aí de melhor há mais de 15 anos. E na palestra de hoje, eu vou abordar com vocês alguns dos principais pontos de conhecimento para qualquer projeto de internacionalização de uma empresa, seja qual tipo de produto for, seja serviço. A gente vai trabalhar alguns dos principais pontos de entendimento, de conhecimento, onde que vocês devem focar os estudos, obviamente em parceria com todo o projeto que o Sebrae traz esse conhecimento muito mais mastigado, mais pronto para vocês, mas eu quero que vocês entendam alguns dos principais pontos aí que a gente vai comentar. Vou começar a compartilhar aqui minha tela. Eu montei uma apresentação para vocês. Alguém só me dá um ok aqui se vocês estão vendo perfeitamente, só para eu dar sequência. Estamos vendo sim, João. Ótimo. Então, eu vou começar aqui. Essa é a capa da nossa apresentação que eu montei. E eu quis trazer uma frase que está enraizado dentro do projeto Go-to-Market, que realmente o principal objetivo é estruturar os pequenos negócios para que conquistem possibilidades reais de crescimento no mercado internacional. E isso é o que o Sebrae vem fazendo de melhor aí para todas as empresas, empresários e negócios do Estado. Vou avançar aqui. Já fez uma breve apresentação sobre o meu currículo, mas vamos para frente, só para a gente não perder tempo também, que hoje tem bastante conteúdo aí para a gente conversar. E eu começo trazendo uma frase que não há limites para o sucesso de uma empresa que está disposta a explorar novos mercados e culturas. Então, é um insight para vocês entenderem que, de fato, não existe um limite uma vez que você vai para o mercado internacional. Você pode estar, em pouco tempo, trazendo, né, um grande percentual direcionado para a exportação e, quem sabe, até aumentar, né, o valor de exportação comparado ao que você vende dentro do mercado interno. Então, realmente, quem está disposto a explorar novos mercados e culturas vai sim sair na frente da grande concorrência que a gente tem aqui dentro do mercado interno. E, principalmente, avançar muito na questão sobre a sua concorrência, criando um brand internacional muito forte para a sua marca. Eu trouxe aqui, inicialmente, apenas para vocês entenderem e acompanharem como que foi o histórico de importação e exportação dos últimos anos. E eu queria só chamar a atenção, né, aqui no caso, para a exportação, onde em 2020 nós tivemos 209 bilhões, em 2021 um crescimento de aproximadamente 71 bilhões, a gente chegou na casa de 280, e no ano de 2022 ultrapassamos aí os 334 bilhões de dólares. E provavelmente esse ano bateremos um recorde de novo na balança comercial do Brasil. Mas, assim, isso aqui são dados de mercado e um ponto importante que saiu uma notícia essa semana, recentemente, que tivemos recorde de municípios exportadores em 2022. Mais cidades entrando para o comércio exterior e exportando seus produtos. Obviamente, mais cidades de Santa Catarina também, do Brasil inteiro. Foi um total de 2.407 cidades exportando em 2022. E, sim, a gente que trabalha na área, a gente fica muito feliz, a gente vê que cada vez mais o mercado internacional está crescendo. Então, eu queria trazer essa informação aqui para vocês. E entrando um pouco mais a fundo para a gente conversar, né, principalmente no tema dessa palestra de hoje, quais que são essas vantagens para uma empresa, né, para o empresário, para o negócio, quando ele decide entrar no mercado internacional. O primeiro ponto, óbvio, né, o aumento das vendas.
a exportação permite que as empresas alcancem novos negócios, novos mercados e aumentem suas vendas, o que pode impulsionar o crescimento e a rentabilidade. Obviamente, quem está começando, né, não queira começar muito grande, comecem pequeno, vão aprendendo como que funciona, passe a ter 10, 15, 30%, né, do seu faturamento dentro do mercado internacional. São etapas, né, que você precisa aprender, né, mas entenda o quanto isso pode aumentar para o seu negócio um mercado que na sua cabeça talvez nunca existiu. E, indiretamente, né, isso acaba trazendo mais visibilidade para a marca, trazendo um branding, né, internacional para o seu negócio. Esse segundo ponto, a diversificação de mercado, né, principalmente reduzir a dependência de um único mercado brasileiro, né, e minimizando os riscos de associações e flutuações econômicas / políticas do país. Então, independente mesmo do que está acontecendo dentro do nosso cenário nacional, a gente consegue diversificar o mercado e potencialmente crescer o volume de exportações em mercados que não estão passando por alguma crise, por exemplo, nesse sentido. Um terceiro ponto seria esse acesso a recursos e tecnologias. Quando você decide entrar para o mercado internacional, normalmente você faz uma pesquisa de mercado, entende como que funciona a sua concorrência, como é que são a qualidade dos produtos daquele país. Então, você acaba tendo acesso a novas tecnologias, possivelmente até desenvolvendo, né, novas soluções para o seu negócio, se necessário, adaptar para exportação, ou intencionalmente adaptar o seu produto para aquele mercado internacional em específico, seja questão de qualidade, seja questão de embalagens. A gente vai até conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. O quarto ponto, né, um aumento de competitividade. A exportação pode ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, incentivando a inovação na melhoria da qualidade dos seus produtos, serviços, para atender a necessidade de diferentes mercados. Então, assim, quando você decide ir para o mercado internacional, alguns mínimos padrões de qualidade e apresentação e venda do seu negócio precisa estar bem alinhado, né, para você entrar mais competitivo. Então, é importante, né, que você entenda mais sobre a inovação e qualidade dos seus produtos para você chegar com maior força no mercado internacional. O quinto ponto, a visibilidade da marca. Uma vez que você tem um produto padrão exportação, indiretamente o nosso mercado interno já enxerga a qualidade do seu produto diferente. Então, obviamente, quando você decide internacionalizar o seu produto, o seu negócio, indiretamente no Brasil, você acaba também expandindo a visibilidade e o nome da sua marca no mercado interno. E isso, para o empresário, né, ele sabe que isso é muito importante também. E, por último, a questão de aproveitamento de incentivos fiscais. A gente sabe que na exportação são isentos alguns impostos do mercado interno, né, quando você faz o processo de exportação, uma nota fiscal específica, alguns tributos, né, alguns impostos são exonerados ali. Então, o seu produto acaba ficando muito mais competitivo, até mesmo mais barato do que uma venda para o mercado interno. Então, é um ponto positivo para que você chegue mais competitivo dentro do cenário internacional. Obviamente, a gente tem uma série de outras vantagens também, mas esses são um dos principais pontos que a gente vê, principalmente o interesse do empresário entrar para um projeto de internacionalização, entrar para um projeto de exportação em específico. Então, pensem, né, sempre o quanto vai agregar, seja em aumento de vendas, né, em faturamento, seja em qualidade, acesso a novos recursos e tecnologias,
o quanto vai chamar atenção para a sua marca, uma vez que você também trabalha o mercado internacional. Então, esses são os principais pontos. Fiquem bem entendidos em relação a isso e utilizem como combustível, né, como um gatilho para o seu projeto de internacionalização, né, toda vez que você tiver algum desafio novo ali dentro do processo. Eu digo isso assim que, infelizmente, internacionalizar, exportar o seu produto, não é da noite para o dia, né? Exige um trabalho, exige um planejamento, um projeto que tem um tempo mínimo ali de maturação até que a sua empresa esteja bem preparada para o mercado internacional. Eu vou até, já dando sequência a essa fala, alguns pontos principais que a gente deve ter de entendimento na hora de preparar a sua empresa seria um catálogo comercial. É um documento oficial direcionado para o mercado internacional. Eu digo isso porque, sim, precisa fazer, né, seja no idioma inglês ou outros idiomas específicos, um catálogo direcionado para o mercado internacional. Tem até, assim, algumas dicas que a gente comenta com o pessoal, né, talvez direcione aqueles principais produtos que você acredita que teria maior saída no mercado, por país específico, por exemplo, né, não tenha um catálogo muito extenso de produtos com vários SKUs, isso acaba dificultando, né, posicione quais são os principais ali do seu negócio, se necessário, né, você explica que existem outros, mas não é o foco da exportação. É um insight que eu deixo para vocês. A gente vê que normalmente funciona melhor a aceitação do seu produto, uma negociação, quando você direciona esses produtos em específico. Falando de website e redes sociais, né, mais uma vez, um site em inglês, né, ou no idioma específico daquele país ou região que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar na América do Sul, pode ser em espanhol, é até melhor, preferencialmente, né? Mas o básico do idioma de negócios a nível global é o inglês. Então, assim, entenda que você vai precisar também trabalhar a questão do marketing a nível digital, né? Seja o seu website direcionado para o mercado internacional e as suas redes sociais. No seu site, no seu website, algumas empresas atualmente, né, já trabalham muito forte a questão do e-commerce para venda dentro do mercado interno no Brasil. Sim, é perfeito, né, isso aumenta muito o nível de faturamento das empresas, mas para o mercado internacional, algumas situações não vai ser necessário esse site e-commerce. Mais na frente eu vou conversar das vantagens de ter um e-commerce, mas talvez nesse início, você que está começando a estruturar o seu negócio, a sua empresa, tenha um site mais institucional. Não precisa ter um e-commerce ali de exportação do seu produto, porque existem várias informações envolvidas na hora de exportar, né? Então, se você não tem um estoque local no país de destino, tem um site institucional apenas para conhecer a sua marca. E, principalmente, deixe gatilhos, né, de preenchimento de informações para a pessoa baixar o seu catálogo, né? Você vai conquistando aqueles leads ali e trabalhando ao longo do tempo. Nas redes sociais, é a mesma coisa. Eu penso que a gente tem, sim, que trabalhar forte, principalmente redes sociais. Hoje em dia, é um local de pesquisa rápida de várias pessoas, né? Seja você que quer comprar um tênis novo, um produto novo, pedir uma comida, você acaba entrando ali pesquisando para ver as redes sociais da empresa. Então, como a gente faz aqui no Brasil, lá fora também isso é utilizado. Então, assim, entendam a importância de ter um bom website e uma boa rede social formatada. E rede social a gente pode ter, né, variações aí até mesmo por país. Tem país que ainda utiliza, por exemplo, o Facebook muito mais forte, né, Estados Unidos.
Alguns países, o Snapchat, por exemplo, é mais forte do que o próprio Instagram, por exemplo, né? Ter dentro do LinkedIn é essencial também para apresentar o seu negócio para outros empresários. E tudo isso ajuda na exposição e disseminação da sua marca, do seu negócio, do seu produto. Passando agora para a política comercial, eu digo isso porque no mercado internacional a gente precisa criar algumas regras específicas para o mercado internacional, seja principalmente em questões de amostras, pagamentos, pedido mínimo que você consegue trabalhar uma exportação dentro de um Incoterm específico. São algumas regras que você precisa deixar claro, um padrão, uma política comercial do seu negócio para o mercado internacional. Normalmente, ele não funciona como no mercado interno. Então, algumas especificidades ali precisam ser atentadas, né, para você criar essa sua política. Principalmente na questão de envio de amostras e pagamentos, né, a gente sempre vai recomendar um pagamento 100% antecipado para não ter nenhum problema aí no recebimento da sua exportação. Vou dar sequência aqui. Agora eu queria trazer essa frase para vocês, que a internacionalização é a estratégia para enfrentar qualquer crise e transformar a sua empresa em um negócio global e sustentável. Então, a gente falou sobre as vantagens, né, e principalmente reforçar essa ideia para vocês. Passando aqui para frente um pouquinho no conteúdo e agora entrando um pouco mais técnico do processo de exportação, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples que existem 3 principais pilares de qualquer processo de exportação. E o primeiro deles é a questão da NCM e do HS Code, que seria a classificação fiscal de cada produto, de cada item. Todos os produtos, seja um relógio, uma camisa, uma cadeira, ele tem um código específico, né? A NCM seria uma abreviação de nomenclatura comum do Mercosul, o HS Code seria um código de sistemas harmonizados, criado a nível global, onde que, através desse código, a gente consegue entender estatísticas de mercado internacional, seja quanto de exportação daquele produto está fazendo o Brasil, por exemplo, para cada país de destino, seja as alíquotas de impostos na importação no país de destino, quanto que, por exemplo, vai pagar para exportar uma camisa para os Estados Unidos. São através desses códigos que a gente consegue identificar quais são as alíquotas e criou-se dados de comércio exterior ao longo do tempo. Então, essa classificação fiscal, ela, eu digo que dita a regra do produto a seguir. Através desse código NCM, por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza o NCM, explicando para vocês, de maneira global, utiliza-se o HS Code. Aqui no Mercosul, utilizamos o NCM. Então, se você for exportar para países do Mercosul, você informa o NCM. Outros países, você informa o HS Code para o seu cliente lá fora. Mas como que ele funciona? A gente sabe, por exemplo, que se eu tiver um produto eletrônico, né, aqui no Brasil a gente tem um órgão regulamentador, que seria a Anatel. Se eu tenho um cosmético, a gente tem um registro da Anvisa. Se eu tenho algum alimento, a gente tem registro do MAPA, por exemplo. São os órgãos regulamentadores em cima daquela classe de produtos. Então, se no Brasil, por exemplo, já existe um órgão regulamentador, provavelmente no país de destino também tem alguma situação, né, algum órgão nesse sentido também. Então, você já sabe que no Brasil o seu produto tem, provavelmente lá fora você vai precisar de alguma certificação, alguma licença em específico. Hoje em dia, já existe um consenso muito maior entre padrões de qualidade de produtos. Então, com o passar dos anos, alguns produtos foram caindo e não necessariamente precisando dessas licenças mais, né? Eles entendem que se o órgão regulamentador do Brasil aprovou,
já existe um bom padrão de processo de qualidade em cima daquele produto. Então, alguns produtos vêm retirando essa necessidade de alguns certificados e licenças específicos. Então, assim, a gente entende que o nosso produto se comporta dessa maneira no mercado. Partindo para um outro pilar agora, a gente entende que o país de destino também determina qual que é a legislação específica que eu vou seguir. Por exemplo, nos Estados Unidos pode ter uma certificação, né, um registro no FDA, por exemplo, sendo necessário para exportação de alimentos, e talvez, sei lá, eu vou mandar para Singapura o mesmo alimento e lá não tem essa necessidade. O país já entende que existe um bom processo de fabricação e qualidade em cima aqui do produto, e o órgão já atestou isso para a gente. Então, entendendo como se comporta o meu produto e o país de destino, eu vou saber como funciona toda aquela legislação específica da minha exportação. Né? Um outro exemplo seria, eu vou mandar cosmético para os Estados Unidos, alguns hoje em dia já não têm necessidade mais de registro no FDA, e se eu for exportar, por exemplo, o mesmo cosmético para o mercado árabe, certamente eu preciso do certificado halal para poder inserir o meu produto naquele mercado, naquele país de destino em específico. Então, entendendo também que cada país vai ter a sua própria legislação, as suas regras internas de como nacionalizar o seu produto lá. E, por último, né, passando para a finalidade da exportação. Primeiro, entendendo, né, que pode ser uma simples venda, pode ser um envio de amostras, pode ser uma exportação temporária, por exemplo, seja para participação de uma feira no exterior e futuramente você retorna com aquela mercadoria no Brasil, ou até mesmo um reparo daquela máquina, né, alguma coisa nesse sentido que foi feito. Então, assim, entendendo qual que é a finalidade da sua exportação, isso também dita toda a regra na hora de fazer a documentação e, principalmente, o desembaraço aduaneiro aqui no Brasil. Eu digo que esses são 3 principais pilares de qualquer processo e queria que vocês ficassem com isso muito bem entendido na cabeça de vocês na hora de executar, na hora de formatar qualquer projeto de internacionalização. Espero que traga uma visão, né, um pouco mais ampla aí de como funciona. São visões, né, iniciais e básicas, mas seguindo essa regra, como que é o meu produto, o país de destino que eu trabalho tem uma legislação específica, e qual que vai ser a finalidade dessa exportação, vai te trazer um direcionamento melhor de como formatar o seu projeto. Vou passar aqui agora para uma outra situação, e ela talvez seja uma das mais importantes também na hora de formatar o seu projeto de internacionalização, que seria a pesquisa de mercado internacional. Eu digo assim, você não precisa inventar um novo produto ou a roda, né, para exportar. Você precisa entender como que funciona a nível global o mercado internacional do seu produto. E com códigos, né, classificação fiscal, hoje já temos vários sistemas, né, específicos por país, onde a gente consegue consultar dados através da NCM, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um do MDIC, que é do Ministério da Indústria e Desenvolvimento de Comércio Exterior do Brasil, que é o Comex Stat, como se fosse estatísticas de comércio exterior. Ele é gratuito, qualquer um pode estar entrando, acessando e utilizando. Basta colocar, né, alguns filtros de o que você gostaria de procurar, né, o período, qual que é aquela NCM do seu produto em específico, e que você consegue, principalmente, entender quem são os principais países importadores do seu produto, né? Entendendo que você precisa identificar ali quem são os top 5 países importadores do Brasil. Provavelmente vai ser o maior volume ali das exportações, de modo geral, obviamente, né? Não quer dizer que outros países não tenham chance, mas tente, pelo menos, ir para o maior volume
o maior mercado internacional para que você seja mais assertivo também, né? Não desmerecendo aquele que importa pouco, mas talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para quebrar algumas barreiras, um produto mais exclusivo do Brasil, né? Algumas situações precisam ser entendidas. E, principalmente, né, não somente pelo Comex Stat, que vai te trazer dados do Brasil em relação ao mercado internacional, né, de exportação ou importação. Aqui a gente está falando de internacionalização, então a gente vai entender quais são os produtos, né, aquele NCM específico, exportado para cada país de destino. E a gente tem, né, uma informação muito importante aqui, que eu vejo poucos exportadores, né, ou consultores do mercado falando, que é em relação a entender qual que é esse valor FOB, né, que é uma nomenclatura de termos de comércio internacional, né, seria o Free On Board. Foi criado esse parâmetro para a gente saber qual o valor que a gente tem de saída do produto. A gente, por exemplo, vai ter informações de unidades estatísticas e valor para aquelas exportações, então a gente consegue entender mais ou menos qual que é o valor, por exemplo, por tonelada, se eu estou exportando para os Estados Unidos, ou se eu estou exportando para os Emirados Árabes Unidos, ou se eu estou mandando para o Japão, por exemplo. Eu estou falando isso porque a gente sugere sempre que sejam feitos diferentes tabelas de preço por país. Alguns países você tem uma facilidade maior de colocar o seu produto numa melhor margem, né? Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, sempre vai ter muito concorrente do mundo inteiro apresentando o seu produto e querendo colocar ele no mercado. Outros países já têm um polo fabril, né, talvez bem escasso ou quase nada, tudo que está ali dentro é importado, e alguns países, por exemplo, têm um custo de vida mais elevado. Então, a gente já viu várias situações, por exemplo, de marcas aqui no Brasil que vendia para um determinado público, que na hora de internacionalizar, ele posicionou como um produto premium e deu super certo. A margem dele cresceu exponencialmente e deu super certo, por exemplo, no Japão, né? Eu comentei Emirados Árabes Unidos, né? Dubai, Abu Dhabi, são mercados que têm um valor comercial dos produtos mais caro mesmo. Então, dependendo da situação, a gente consegue até posicionar a marca para um outro tipo de público, né? Trazendo para um produto mais premium. Isso é a mágica da internacionalização. Isso é possível dentro da internacionalização. Mas, assim, o principal que eu queria frisar aqui com vocês é ter diferentes tabelas de preço por país. Talvez você deixe de entrar ou ganha uma pequena margem, sendo que poderia ser muito diferente se você tivesse entendido esse jogo dos preços aí, e principalmente atrelado, né, ao frete internacional, como você vai trabalhar isso aí, para complemento da sua venda. Passando aqui para o terceiro tópico, seriam os concorrentes internacionais, né? Principalmente descobrir quem que é a sua concorrência e comparar os preços e qualidade dos produtos. É muito importante que você entenda, né, quem são os seus concorrentes em cada país de destino, se aquela marca, por exemplo, é uma marca local ou uma marca importada que já foi internacionalizada há muito mais tempo, já está dominando aquele mercado no país, por exemplo. Então, entender quem que é a sua concorrência, comparar a qualidade, a questão das embalagens, principalmente, né? A gente, quando fala de alimentos, alguns cosméticos nesse sentido, eu vejo uma grande diferença na qualidade das embalagens, seja no mercado americano, seja na Europa em geral. Então, estudar como o seu concorrente apresenta o seu produto, isso é muito importante, e normalmente você traz um valor agregado maior na hora de fazer a sua negociação, as suas vendas também. Isso é super interessante e essencial que você faça para o seu projeto de internacionalização.
Eu vou entrar aqui numa frase, aí vou explicar um pouquinho melhor para vocês, seria no sentido de que a internacionalização e a necessidade de criar equipes especializadas. Até entrando já, né, no sentido de um marketing internacional, e comentando sobre a frase, eu digo no sentido de que procurar ter uma equipe, um profissional especializado e dedicado para o mercado internacional. Algumas situações que a gente já viu, aquela empresa acaba pegando o melhor cara do comercial, pensando que ele vai ter o mesmo sucesso no mercado internacional. E normalmente não é assim que funciona, muito pelo contrário, ele acaba não performando bem e se frustrando, né, perdendo até uma posição ali dentro da empresa quando, né, chegando num nível um pouco mais avançado. Então, assim, entenda que alguns conhecimentos específicos são específicos e necessários na hora de fazer um marketing internacional da sua empresa, seja na hora de criar estratégias, seja na hora de uma comunicação, por exemplo. Esse profissional normalmente vai ter, sim, que ter outros idiomas, um conhecimento básico da legislação aduaneira para trabalhar no mercado internacional. Ele vai ter que entender de outras culturas, outros mercados, principalmente para te ajudar ali a criar a sua estratégia de marketing internacional. Uma visão minha, eu vejo os profissionais, né, a gente sabe que eles acabam vindo para o nosso mercado também, muito pela falta de oportunidade ainda no Brasil, que são os profissionais de relações internacionais, mas eu vejo essa turma nova com uma bagagem muito grande, com muito conhecimento, normalmente com outros idiomas. Na minha humilde opinião, são pessoas muito capacitadas para fazer esse trabalho de criação, de estruturação do seu marketing para o mercado internacional. Até mesmo um pouco na frente de profissionais básicos ali do comércio exterior. Então, assim, ele é importante que você tenha, né, a sua exportação não é uma condição sine qua non, né, ela só sai se você tiver um profissional dedicado, mas entenda que facilita muito na hora de traçar o seu projeto, o seu planejamento e no dia a dia, na hora de trabalhar a estratégia, o marketing, o comercial, as vendas ali para o mercado internacional. Passando para frente, a criação de branding, a gente enxerga que é necessário um estudo de mercado por país específico, entendendo como que funciona, né, principalmente a sua concorrência. Pode ser que em países diferentes, comportamentos diferentes de concorrentes, né, a gente tem que entender que estratégias de marketing têm que ser trabalhadas de acordo com cada país de destino. Às vezes, você replicar a mesma estratégia para outro país pode ser que não funcione. Então, a gente precisa principalmente entender sobre o público-alvo que eu vou trabalhar a venda do meu produto no exterior. Sim, né, entender sobre a cultura, qual que é a classe social, como que ele consome o produto, qual frequência ele consome, onde que ele compra o produto, ele compra outros produtos da marca. Todo esse entendimento básico de quem que é o meu público-alvo, isso vai te permitir e te capacitar muito melhor na hora de traçar as suas estratégias, o seu planejamento para o seu projeto de internacionalização. Um outro ponto, mas muito importante, que a gente já vem aplicando pelo menos há uns 3 anos nos projetos de internacionalização, são as ferramentas de anúncios online, o famoso tráfego pago, onde você paga, literalmente, para mostrar o seu anúncio para pessoas que estão principalmente nas redes sociais ou fazendo uma busca online ali na internet. Você paga, mas você paga com uma assertividade muito maior. Você consegue criar padrões, né? Vamos criar um exemplo aqui para vocês. Eu quero mostrar o meu produto para os Estados Unidos, eu vou colocar para todas aquelas pessoas dos Estados Unidos,
específicas com interesses, por exemplo, em importação em cima do meu produto em específico. Normalmente são perfis, né, pessoas de pequenas e médias empresas que têm perfis comerciais em cima do seu nome, né? A gente, de certa forma, consegue direcionar e ser muito assertivo na hora de mostrar os anúncios online. E, de fato, o custo-benefício, ele, na minha opinião, não tem nada comparado hoje de ferramentas como a gente consegue criar, né, uma estratégia, um funil amplo de vendas para o mercado internacional. Por exemplo, a gente poderia criar uma campanha aqui de marketing direcionada para os Estados Unidos, para a Alemanha e para a Itália. São os 3 principais mercados que eu quero atingir, né? A gente começa a criar, por exemplo, diferentes níveis de campanha, aquecimento daquele lead. Por exemplo, a pessoa entrou no seu site e não fez nenhum contato, não fez nenhuma ação. A gente mostra depois um anúncio para ele de novo. Ele, né, entrou no site, a gente chama ele para um WhatsApp para ter uma conversa mais próxima, para tentar converter. Ele curtiu ou engajou com alguma postagem sua, a gente faz um remarketing também para tentar chegar nesses potenciais leads internacionais. Então, é uma ferramenta que eu sugiro, né, que vocês conheçam um pouquinho melhor. Funciona muito bem para o nosso mercado e, como eu disse, ultimamente eu acho que é o melhor custo-benefício, de fato, muito barato. Alguns países, né, a população é muito pequena, então, com pouca verba, a gente consegue mostrar por várias vezes ali para o nosso público-alvo específico e direcionado com interesse em cima dos nossos produtos. Por último, eu sugiro sim que tenha um sistema básico de CRM, né, para que você consiga trabalhar e controlar de melhor forma os seus leads. Acaba que quando a gente entra para o mercado internacional, aparecem muitos contatos e algumas informações, né, se não anotado ali na hora, se perdem mesmo, seja aquele cliente que te pediu para retornar, por exemplo, daqui 3 meses, né? Normalmente você não vai lembrar se você não anotou ali. Então, sugiro que tenha um sistema simples apenas para controle desses potenciais leads, para não, né, criar uma confusão mental em cima de cada cliente aí que vocês estiverem trabalhando. Vou avançar aqui e trazendo uma frase que a internacionalização é um grande desafio, mas também é a chance de se reinventar e criar novas oportunidades de negócios. Fácil não vai ser, não vai acontecer da noite para o dia, mas quando a gente consegue, é uma satisfação e, como se diz, é um prazer muito grande quando você vê o seu produto lá fora. Isso é incrível quando você consegue fazer acontecer e chega nessa fase. Vou trazer aqui para vocês um insight, né, e uma visão que a gente que está no mercado um pouco há mais tempo, a gente tenta sempre explorar e encaixar negócios em cima desse mercado. A gente chama o mercado da saudade, até uma terminologia criada para exemplificar mercado de brasileiros que vivem no exterior e sentem saudades dos produtos do Brasil. Esse mercado foi criado entre as grandes comunidades de brasileiros que moram fora, em outros países, e não conseguem comprar ou consumir com facilidades esses produtos do Brasil, né? A gente sempre tem aquele amigo que mora fora, que quando vem aqui quer comer, né, comprar as coisas típicas do Brasil, até mesmo de vez em quando quer que a gente manda para eles, né? Quem já teve essa experiência de morar fora sabe o que é essa saudade que eu estou comentando, né, desses produtos do Brasil. E aí que está muitas oportunidades para a gente entender, né? Por exemplo, entre alimentos e bebidas, os mais fortes são produtos de café, açaí, chocolate, biscoitos, farofa, feijão, suco de frutas, né? Normalmente são os principais produtos que a gente vê, aqueles exportadores que trabalham forte, distribuidores para aquelas comunidades, né? Importadores, distribuidores para aquelas comunidades
de brasileiros ali em cada país, por exemplo. Então, assim, se você tem algum produto nessa situação de alimentos e bebidas, você tem um mercado um pouco mais facilitado, né? Já tem grandes movimentos de exportação em cima desse sentido, é sempre uma boa oportunidade. Outro tipo de produto também bem comum seriam os vestuário. A gente tem um movimento legal de exportação de biquíni, de moda casual e principalmente moda fitness para o mercado internacional. Biquíni, né, eu acho que não precisa nem comentar, a gente sabe da fama que é o biquíni brasileiro no mundo. Tem até uma história legal para contar para vocês, de uma amiga que mora na Alemanha, ela comentando que viu numa loja super famosa, né, na Alemanha, biquíni tipo Brasil, com corte na modelagem brasileira, mas o biquíni era feito na China. Então, assim, já foi se criado um branding muito famoso em cima da beleza dos biquínis, né, da moda casual, da moda fitness brasileira, né? Então, existe esse mercado também, a gente sempre vê grandes movimentos em cima de exportação de vestuário, e normalmente são produtos mais fáceis de trabalhar. Não perde, não estraga, não vence, normalmente não tem nenhuma certificação, normalmente é só uma alteração, né, uma tradução ali da sua etiqueta do produto. É um produto um pouco mais simples de trabalhar também, né? Então, se você está nesse ramo, entenda aí que existe uma oportunidade para o seu negócio no mercado internacional. Por último, a linha de cosméticos em geral. Normalmente, linhas profissionais para tratamento e alisamento capilar. Foi-se criado também, né, um branding muito forte em cima dos cosméticos do Brasil. Hoje em dia, praticamente, estamos aí em segundo no mundo, só perdemos para a França. E é até engraçado, né, porque a gente, abaixo deles, exportamos muito cosmético para a França também, né? Quem está nesse mercado de cosméticos, um insight que eu deixo para vocês também entendam que alguns produtos têm mais direcionamento e aceitamento lá fora, né? Principalmente essa questão de alisamento, a escova progressiva, né? Esse sentido de alisamento, ele normalmente é muito bem aceito, e os principais produtos de exportação de cosmético estão muito para esse lado, né? E você que trabalha com esse tipo de produto, entenda que existe uma excelente oportunidade aí para o seu produto no mercado internacional. E essas linhas, né, também a gente vê empresas que normalmente trabalham um público específico, né, uma classe de público aqui no Brasil, conseguindo colocar, né, o seu produto como uma linha premium, levando para salões profissionais, né, colocando ele ali num nível superior e normalmente conseguindo uma margem de venda bem interessante quando se leva aí para o mercado internacional. Vou passar aqui para vocês noções básicas do processo de exportação. A gente precisa entender algumas situações básicas, principalmente em relação ao entendimento, ao conhecimento que é específico da legislação aduaneira. Eu digo isso porque precisamos entender pelo menos o básico de um processo administrativo, entendendo quais são os documentos necessários, né, seja invoice, packing list, o que é isso, o que isso deve conter, né, como que funciona um processo de câmbio, como que eu recebo o dinheiro na hora de uma exportação, por exemplo, quais certificações são necessárias para eu exportar o meu produto, ou existe algum acordo bilateral, por exemplo, Mercosul, onde você emitiria um certificado de origem e o seu cliente, né, no país de destino, pagaria uma isenção ou redução da alíquota do imposto de importação, né?
entender pelo menos o básico de uma tributação em cima de um processo de exportação. Esse entendimento vai te permitir ter um melhor controle administrativo na hora de formatar, na hora de executar a sua exportação em específico. Eu brinco que é um mundo de informações, literalmente, e, assim, normalmente não existe um único site, um único local onde a gente encontra todas essas respostas para o nosso processo, mas existe um básico, né, de como formatar qualquer projeto, qualquer processo, qualquer produto ou serviço na hora de ser exportado. Entenda esse básico da legislação aduaneira, que ele é, de fato, necessário aí no seu planejamento de internacionalização. Os agentes de carga, né? Quem são essas pessoas, o que eles fazem? Eles são responsáveis principalmente pelo seu processo de logística internacional. São eles que têm acesso às companhias aéreas, ou os armadores, os donos dos navios, que vai conseguir fazer uma cotação para aquela sua carga em específica. Você precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento para saber entender o que ele está passando ali para você numa cotação, né? E entender que esse serviço ele é terceirizado. Você não precisa ter dentro da sua empresa um setor específico para o agenciamento de cargas. E isso também vale para o despachante aduaneiro, né? Você consegue terceirizar esse serviço, que vai fazer, né, o desembaraço aduaneiro do seu processo. Uma vez que você vai ganhando volume, né, e tem vários processos, você pode trazer um profissional dedicado. Mas, normalmente, nesse início, todo esse serviço, né, do agenciamento de cargas, do despachante aduaneiro, ele é terceirizado com as empresas do mercado. A gente tem várias aí, muito confiáveis, né, um trabalho muito interessante, um pessoal super responsável, né, que nos auxiliam em formatar como que vai ser o nosso processo. É ele que vai dar, por exemplo, o valor do frete internacional que compõe o seu valor de exportação. O despachante aduaneiro que vai fazer o desembaraço do seu processo e mesmo também verificar se existe alguma licença, algum certificado em específico do seu produto para exportar para determinado país de destino. Então, ele é um braço direito, eu brinco sempre que ele é o seu braço direito ali, e, de fato, é ele que vai trazer sucesso dentro do seu projeto de internacionalização. Por último, né, ele é básico para qualquer negócio, mas uma venda, né, as vendas direcionadas para o mercado internacional, entendendo que existem diferentes padrões de cultura. Alguns países existe uma comunicação um pouco mais fechada, outros já são mais abertos, alguns países, culturalmente, já existe uma negociação ali, né, de pedir desconto ou não na hora de fazer a negociação. Então, assim, entender as diferenças culturais de cada país também te traz maior assertividade na hora de apresentar, na hora de negociar o seu produto, o seu negócio lá fora. Por último, para a gente terminar aqui, eu queria trazer uma visão que também não é muito comentada dentro do mercado de internacionalização, e normalmente a gente vê a maioria das empresas falando principalmente na exportação direta, que é aquele processo, né, onde que você conquistou um cliente lá fora e faz a exportação do seu produto. Óbvio, ela talvez seja o maior volume, né, de todos os negócios de internacionalização que a gente tem no Brasil, mas não é somente dessa forma que pode se fazer uma internacionalização. Alguns setores em específico, normalmente, você precisa trazer para outros modelos de negócio, até para ser mais assertivo dentro do seu projeto, né? Por exemplo, tem a questão do cross-border, onde que você decide investir como empresa a levar, por exemplo, um pequeno estoque para o país de destino. Você cria uma estrutura de vendas ali, seja uma loja física, seja um e-commerce,
para distribuir naquele país, né? Mas você decide investir e leva o seu estoque para você ter já um ponto de referência ali dentro do país. Isso, obviamente, acelera, né, a possibilidade de fazer negócios e trazer bem rapidamente para vocês essa questão de e-commerce, né, que é a loja virtual. Quando você tem um estoque em loco, você pode estar trabalhando esse formato. Eu até recomendo fortemente que tenha assim, um e-commerce para disseminar né, no branding da sua marca e potencialmente vender muito mais ali dentro do mundo online. Hoje em dia, como no Brasil a gente tem um grande volume de compras online, lá fora também, e muito maior do que a gente tem hoje, né? Então, assim, recomendo fortemente entender e estudar essa possibilidade quando você cria ali um pequeno estoque, né? Tem um pequeno armazém terceirizado com a sua carga ali, podendo fazer vendas de maneira muito mais rápida, não necessariamente precisando fazer um novo processo de exportação, né? Quando você vendeu ali dentro do seu site. Mas é só essa ideia, só esse insight para vocês. Outros modelos, né, seria a joint venture, que é um modelo de cooperação entre empresas para executar um projeto ou criar maior eficiência em alguma atividade econômica. Sim, também, né, ela acelera a entrada no mercado do país de destino. Então, você normalmente ali pega uma empresa parceira que já tem um potencial mercado, né, já existe um trabalho dela, ela já tem clientes em andamento ali, né, você faz essa colaboração entre as empresas para também, né, conseguir maior assertividade na hora de entrar no mercado internacional naquele país em específico. Outros modelos são franquias, né, onde que você cria modelos de franquias e vende elas no mercado internacional. Como a gente tem várias marcas do exterior aqui no Brasil, né, a gente pode estar franqueando também o seu negócio lá fora. A questão de licenciamento de produtos e, né, em paralelo aqui com a transferência de tecnologia, você consegue de outras formas, né, através de royalties, você ganhar, né, em cima de direitos autorais, propriedade intelectual, marcas e patentes, né, você consegue trabalhar também a internacionalização do seu produto. Por último, né, acho que o M&A, né, que é a fusão e aquisição de empresas, onde que a empresa aqui no Brasil, com uma visão de estratégia, decide comprar uma empresa do mercado internacional naquele país que você deseja entrar, justamente para acelerar e utilizar toda a estrutura, né, e participação do mercado em específico. Então, é um modelo também que a gente vê normalmente utilizado ali por as big pharmas, né, do mercado internacional, e são modelos que funcionam muito melhor dentro de alguns nichos de mercado em específico. Mas é mais trazer essa visão para vocês que internacionalizar não é somente uma exportação direta, você consegue trabalhar de outras formas e principalmente quando você trabalha com serviço, né? Outras formas de internacionalização são até mesmo mais interessantes para vocês. Por último, né, a gente já vai fechando aqui também, uma frase minha que eu gosto muito, que o poder de compra e venda mundial tornou-se acessível a todos, independente da sua localização no mundo. Hoje a gente está conectado, né, de forma global, muito mais fácil. Você coloca o seu produto num e-commerce mundial, né, e qualquer um do outro lado do mundo pode estar comprando. Você não precisa nem se preocupar com o processo logístico ou de exportação, né? Hoje em dia está tudo muito mais facilitado e conectado. Então, eu acho que isso traz muito forte para a gente ver a possibilidade, né, o potencial de internacionalização que a gente tem hoje, muito mais facilitado do que há alguns anos atrás. Eu tenho um perfil, quem quiser depois seguir lá no Instagram, é joaohopper.comex, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E queria agradecer, né, mais uma vez aí o convite do Sebrae de Santa Catarina. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês e principalmente um pouquinho de conhecimento do que a gente julga necessário para vocês, empresários, empresas que queiram internacionalizar o seu produto. E, assim, o meu desejo é que hoje você termine o dia de hoje com a cabeça
explodindo mesmo de ideias e sobre a internacionalização de empresas do seu negócio, e contem sempre, né, com a equipe do Sebrae, que traz um atendimento de excelente qualidade quando se fala sobre internacionalização de empresas, o que é esse projeto, né, o Go-to-Market, aí que vem acontecendo há alguns anos e com muita excelência. É isso, pessoal. Vou voltar aqui para a minha tela. João, obrigada. Fosse cirúrgico no tempo e completo nas informações. Perfeito. Eu acho que não existe receita de bolo para internacionalizar, mas se a gente puder dizer que um passo a passo você colocou tudo na tua apresentação, tá? Para mim, eu acho que é um assunto muito gostoso de falar e a curiosidade que desperta, né? Porque você entender os diferentes modelos de internacionalização, entender que existe as oportunidades no mercado internacional, só que a gente precisa fazer isso com o cuidado devido, né? Cercado de bons parceiros, como o Sebrae Santa Catarina, que tem o programa Go-to-Market aqui, que prepara as empresas, que pega na mão do empresário e conduz aí nesse processo de internacionalização, como ter um bom contador, como ter um jurídico também que entenda do direito internacional para poder acompanhar, como ter um mentor, né, para dar esse direcionamento para o pequeno empresário na questão na condução desse processo de internacionalização, que a gente sabe que não é fácil. A gente também não pode dizer que é um processo de curto prazo, né, um processo de longo prazo, e que é importante, então, estar cercado de bons parceiros. Eu sou suspeita para falar que esse é o meu dia a dia, é falar com o empresário, é dizer o quão é importante internacionalizar, o quão é importante olhar com bons olhos para a internacionalização e o quanto que pode ser um divisor de águas na vida das empresas, né? Então, eu sou uma apaixonada pelo tema e eu espero transmitir essa paixão para os empresários aqui da região, de maneira que todos despertem o interesse na questão da internacionalização. Você mencionou ali a questão do certificado halal, né, que às vezes é necessário para a questão dos Emirados Árabes. A gente tem uma solução, essa certificação por meio do Sebrae Tech. Então, o Sebrae tem aí um portfólio imenso de soluções que pode proporcionar para o pequeno empresário com subsídio de 70%, de maneira que possa facilitar, né, e reduzir o custo do empresário nesse processo. Temos aqui algumas perguntas e eu vou ler para você. Então, a Nicole Nazer, de Itapema, Santa Catarina, ela atua como celebração de casamentos e ela tem influência em 3 línguas e pergunta como se posicionar no mercado internacional de serviços. Qual que é o serviço dela? Eu não entendi. Ela é celebrante de casamentos. Entendi. É um nicho bem específico, né? Bem específico. Eu nunca pensei como trabalhar uma internacionalização nesse sentido, mas eu principalmente pegaria culturas mais próximas da nossa, né? E uma facilidade maior de localização, principalmente aqui na América do Sul, né? Países membros aí do Mercosul, para que você tenha um conhecimento um pouco mais próximo dentro do que é a nossa cultura também, como que é o nosso estilo de festa, de casamento, nesse sentido. Eu exploraria o branding, né, da empresa, do serviço dela, muito forte, principalmente nessas redes sociais também, e principalmente posicionaria o negócio dela para um nível bem premium de serviço, onde que seria justificado um contrato internacional para a prestação daquele serviço ali em outros países. Claro que a gente tem que entender e amadurecer um pouco mais a ideia, mas eu seguiria mais ou menos nessa linha de raciocínio. Tá ótimo, muito obrigada. O Daniel Cadorim, que é um empresário do setor de tecnologia, né? Ele faz parte já do Go-to-Market Premium, e da empresa Dedalo Inteligência e Segurança de Dados. Ele é de Tubarão. Ele pergunta, no site da Comex Stat, é possível fazer pesquisas referentes a serviços ou somente produtos?
No Comex Stat, a gente consegue ver apenas produtos. Infelizmente, a questão de serviço não entra também. Dependendo, a gente tem alguns outros sites que dá para fazer uma busca específica por país. Né? Eu preciso entender um pouquinho melhor qual que é a funcionalidade do serviço dele, né? Com o controle e segurança de dados, mas a gente consegue, por outros sites, chegar, né, nesses principais mercados internacionais. Aí vai ser um pouquinho diferente a questão da pesquisa de mercado. O Comex Stat, de fato, está direcionado para produtos do Brasil. Tá ótimo. A Débora Munhoz está nos acompanhando através do YouTube e ela pediu para você falar um pouquinho sobre o que é o Cross. O cross-border, você, empresa, empresário, decide internacionalizar a sua empresa, né, o seu negócio, e você não parte para uma busca de potenciais importadores do seu produto no país de destino. Você decide fazer um pequeno investimento, onde que você leva parte de um estoque, né, terceirize um armazém, tenha em loco, naquele país que você quer trabalhar, a sua mercadoria. E a partir daí, né, você pode captar, né, outros distribuidores para o seu produto, ter uma loja física ou ter um e-commerce, por exemplo. Mas necessariamente você tem esse pequeno investimento de mandar o seu produto para o país de destino e manter um estoque lá dentro para facilitar a velocidade de uma venda quando você já está dentro do mercado interno. Né? Algumas situações não teria como se fazer uma exportação, né, a cada venda que você faria ali, por exemplo, dentro de Portugal ou qualquer país de destino. Então, você cria uma pequena base da sua empresa no mercado internacional que você deseja atuar. Bom, gente, é 19h30, vamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. Quero pedir, passar a palavra para ti, João, para que tu faça aí as tuas considerações finais, para que depois a gente possa aqui dar os recados paroquiais para os nossos empresários e encerrar o nosso encontro. Muito obrigado, né? Mais uma vez agradecendo aqui o convite do Sebrae de Santa Catarina, nesse projeto incrível que é o Go to Marketing. É uma satisfação enorme estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. Espero que sim, que vocês tenham, né, tiveram bastantes insights aqui hoje, como formatar, como planejar, como executar o seu projeto de internacionalização. Na hora que você for colocar a mão na massa, várias e várias dúvidas vão surgir, né? Por isso que entendam a importância e a necessidade de ter o acompanhamento do Sebrae, né, ali do seu lado, como um parceiro dentro do seu projeto de internacionalização, que realmente ele não é simples, mas quando você chega no sucesso, ele é muito prazeroso e leva a sua marca, leva o seu negócio para outros níveis internacionais. Muito obrigado, agradeço a todos. E todo mundo que tiver interesse pode me chamar lá no Instagram, né? Eu vou estar respondendo aí todo mundo as dúvidas específicas aí de cada segmento de vocês. A gente que agradece teu tempo, tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E por compartilhar aí toda a tua experiência e teu conhecimento. Tá, João? Queria aqui, então, agradecer vocês que estão aqui presentes, o pessoal que está nos acompanhando no online, agradecer o pessoal da Regional, obrigada pelo apoio em organizar isso tudo aqui em tempo recorde, né? Quero ressaltar que nós estamos agora em junho com 4 missões internacionais, 3 delas para o setor têxtil e uma para o setor de tecnologia. Então, uma será a ITMA, que vai ser na Itália, Milão, na Itália, focada no mercado de tecnologia para a indústria têxtil. Vamos ter também a Pitibimbo,
vai acontecer também em junho, que é voltado para a confecção infantil. Vamos ter final de junho o Collision, no Canadá, que a gente vai estar levando empresas aí do setor de tecnologia para conhecer, ter essa imersão. E em julho fazemos a Colômbia Moda, que é focado também no setor de moda, em Medellín, na Colômbia. Né? Então, essas missões elas acontecem com subsídio de 50% do Sebrae Santa Catarina. São pacotes que incluem passagem aérea, hospedagem em apartamento duplo, seguro viagem, visitas técnicas, acompanhamento de empresa de consultoria, fazendo a tradução simultânea e apoiando vocês na potencial fechamento de negócios, e mais a equipe do Sebrae Santa Catarina que vai estar acompanhando vocês para garantir de que tudo corra perfeitamente. Tá? Então, havendo interesse, existe um pré-requisito, estar participando do projeto do Go-to-Market, uma vez que, se a gente está participando de uma missão internacional, essa empresa tem a pretensão de internacionalizar, né? Então, a gente entende que a gente consegue trazer um pouco mais de assertividade, de aproveitamento para esses empresários numa missão internacional. Então, se ficaram interessados, procurem a nossa equipe, tanto para saber sobre o Go-to-Market, como para saber sobre as missões internacionais. Tá? Então é isso, o nosso próximo encontro ele é para dia 27 de abril, ele vai acontecer em Criciúma. Nós vamos estar com a empresária Tati, da Tati Modelagem, né? Tati Albino Modeladores, ela vai estar falando sobre a trajetória dela no mundo dos negócios internacionais. Ela já está exportando. Que maravilha, então. Ela vai estar diretamente do Empreende Summit, que vai ser um evento que vai acontecer em Criciúma. Então, havendo aí interesse em estar presente, procure o Sebrae também para fazer a inscrição no evento. Tá? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Go-to-Market, programa de internacionalização de micro e pequenas empresas de Santa Catarina.